sua Bíblia em Êxodo 32. Pastor, eu não sei onde fica Êxodo. Fica antes de Apocalipse. Não ajudou não, pastor. Então tá perto de Gênesis, vai. Ficou mais fácil. Pastor, ficou difícil ainda. Então abre a Bíblia no comecinho dela, irmão. Você vai achar, vamos lá. Êxodo capítulo 32, quem achou diga amém. Amém. Glória a Deus, quem não achou fala misericórdia a Deus. Tem uns 2 misericórdia, tá tudo bem. Fica tranquilo que o pessoal vai colocar aqui no telão para você. A palavra começa a trazer a história de um homem. Fala comigo, de um homem. Irmão, e tudo que eu e você precisamos entender é que o Senhor levanta homens e mulheres posicionados, cheios do Espírito Santo, para que o reino dele se manifeste na terra. Todas as vezes que Deus levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo para mover uma nação, para mover um povo, para mover uma realidade, isso significa que o Senhor está usando homens e mulheres para que Ele mesmo manifeste os seus sinais aqui na terra. Irmão, Deus poderia fazer sozinho, mas Ele escolhe nos fazer participantes do seu reino. Irmão, isso deveria trazer para nós um senso de... como é que eu posso falar isso? De privilégio, essa é a palavra. Nós somos privilegiados de fazer parte disso. E eu não sei se você sabe, mas o livro de Êxodo conta a história de um homem. Esse homem é Moisés. Fala comigo, Moisés. Você já conhece a história de Moisés. Se você fez um pouquinho de escola bíblica dominical, pastor, eu cheguei aqui sem saber nada. Então fica tranquilo que você vai entender. Mas Moisés foi um homem levantado no meio de um tempo difícil para o meio do povo de Deus, com uma missão: libertar o povo de Deus e levar o povo de Deus a viver as promessas do Senhor. Esse é Moisés. Por meio de Moisés, e Moisés não falava muito bem. Como assim, pastor? Alguns teólogos vêm falar para mim que Moisés era gago. Talvez você fale assim: existem limitações na minha vida, existem realidades que me impedem de viver aquilo que o Senhor tem para mim. Pois bem, deixa eu te falar, irmão, Deus usa homens com debilidades. Tem alguém comigo aqui? Deus usa homens que em alguma área, em algum momento, dependem do sobrenatural de Deus, porque já diz, a palavra sobrenatural é acima do natural. Se não fosse necessário a intervenção divina para que isso pudesse acontecer, pois bem, isso não seria sobrenatural, seria natural. Deus pega homens sem história, sem legado, sem perspectiva e com limitações físicas, para que o nome dele seja exaltado, para que todos possam ver, foi Deus quem fez. Esse é o nosso Deus, poderoso, vitorioso nas batalhas. Esse é o nosso Deus. E quando a gente pega então o livro de Êxodo 32, e como o Senhor tem falado comigo nessas duas passagens, hoje a gente vai ler Êxodo 32 e Êxodo 33, a gente vai passear por alguns versículos, mas como Deus me chamou a atenção para alguns detalhes, e eu quero trazer ao meu e ao seu entendimento aquilo que a palavra quer falar para nós. Em Êxodo 32, se você começa a ler o texto de Êxodo 32, a palavra fala que o povo, ao ver que Moisés, Êxodo 32, verso 1, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e disse: venha, faça para nós deuses. Fala comigo, deuses. Olha só isso: que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Irmão, presta atenção, sabe o que está acontecendo? Se você pega a partir de Êxodo capítulo 19, depois, a gente esses dias estava falando sobre isso, depois que o povo sai do Egito, 3 dias depois, eles se encontram num momento de necessidade, para que Deus possa se mover de maneira sobrenatural. E todas as vezes, irmão, eu preciso que você entenda isso nessa manhã, todas as vezes que eu e você nos encontramos em lugares de necessidade, não é porque o nosso Deus, Ele está te tentando, porque a palavra também fala que Deus a ninguém tenta, amém? Mas o Senhor usa de circunstâncias e adversidades para provar o nosso coração, provar o nosso caráter e nos aproximar dEle. Sabe o que é interessante, irmão? Acho que você não vai entender isso. Acho que você vai entender. Quem vai entender, diga amém. Existem momentos que Deus precisa gritar para que nós possamos ouvir a sua voz. Mas em momentos onde nós estamos completamente necessitados do Senhor, apenas um sussurro da sua voz é suficiente para nos dar direcionamento.
Às vezes quando as coisas estão tudo, né, quando está tudo bem, as coisas estão bem, está tudo bem, a gente acaba não ouvindo. Deus precisa estar gritando, às vezes até usando gente do lado de fora, para que você consiga escutar a voz que está do lado de dentro. Quem está entendendo, já está entendendo. Mas em momentos de adversidade, quando você, né, se vê acuado, se vê em circunstâncias que você fala assim, eu não vou conseguir, Senhor, e agora? Parece que apenas um sussurro da sua voz é o suficiente para que nós possamos entender a sua vontade para as nossas vidas. E sabe o que está acontecendo? Está acontecendo que o povo foi liberto do Egito depois de 430 anos. Eles estão sendo levados agora até a terra prometida. Fala comigo, a terra prometida. Eu não sei se você entende o que é terra prometida, mas foi uma terra que foi prometida. E a terra prometida não foi prometida por homens, foi prometida pelo próprio Deus. E aqui tem algo que eu e você precisamos lembrar. E hoje eu falo com você sobre o que mais importa. Fala comigo, o que mais importa. Eles receberam uma palavra, eles receberam uma promessa. Talvez assim como eu e você, em algum momento da vida nós recebemos uma palavra, nós recebemos uma promessa. E é lindo quando nós recebemos uma promessa não apenas de homens, aleluia, voltei. Não apenas de homens, mas do próprio Deus. Porque sabe o que acontece, irmão? Eu preciso trazer esse entendimento para mim e para você. Homens podem falhar. Vou falar de novo. Homens podem mentir. Homens podem falhar. Homens podem não cumprir com a promessa ou com a palavra que fizeram, sim ou não. Mas o nosso Deus não. Porque o nosso Deus não é homem, nem filho do homem para que minta ou se arrependa de nenhuma das suas palavras. A palavra também afirma para mim e para você que essa palavra não volta vazia. Irmão, cada palavra que o Senhor liberou sobre a tua vida, eu já estou profetizando nessa manhã, não vai voltar vazia. Porque não foram homens que te prometeram, mas foi o Senhor. E tem algo que o Senhor faz, irmão, quando Ele promete, Ele mesmo se encarrega de cumprir com as suas promessas. Só que sabe o que está acontecendo? Esse povo foi liberto e depois de 430 anos, estão ali, 3 dias depois eles sentem sede, a gente já leu sobre esse texto, águas de Mara, quem lembra fala amém, amém. Aí na semana passada a gente falou um pouco mais sobre quando eles tiveram fome, depois de praticamente 1 mês e 15 dias, e estava ali, e a coisa acontecendo, e em cada momento eles sendo levados a um lugar de dependência para que o Senhor pudesse levar. E deixa eu te falar algo, todo momento que você chega nesse lugar, e eu tenho certeza disso, irmão, porque não é só na minha vida, né? Como pastor de igreja a gente acompanha algumas pessoas, você nunca vai passar necessidade na mesma área. Como assim, pastor? É sempre num lugar diferente, para que você possa conhecer Deus se movendo na sua vida de uma maneira diferente. E hoje eu falo com você sobre o que mais importa. E gente, é incrível, é extraordinário quando Deus levanta homens e mulheres, ou Ele mesmo fala conosco e nos promete e nos garante e libera palavras sobre nós. É lindo ou maravilhoso? Sim, não, gente, é maravilhoso. Porque eu vou fazer, porque eu vou levantar, porque você vai viver, irmão. Isso gera uma expectativa no nosso coração, que você sai daqui do culto assim, meu Deus, me segura, né? Aí você sai pela porta, começa a vir problema, você fala assim, não, me bota de volta lá para dentro, em nome de Jesus, né? E é lindo quando nós temos promessas, palavras liberadas pelo próprio Deus, mas existe algo que está acontecendo aqui. Deus, nessa jornada, nesse processo com o povo no deserto, leva eles a lugares de dependência, para que o Senhor traga não apenas provisão, mas abundância. Eu já falei com você nessas últimas semanas. Mas quando chega então nesse momento de Êxodo capítulo 32, a partir do verso 1, no verso 19, Deus já começa a falar para Moisés, ei, está vendo esse monte? Avisa para o povo que eu vou descer no topo do monte, eu vou falar com o povo e tudo mais. Mas chega um determinado momento que o povo fala o que para Moisés? Moisés, vai você, fala com Deus você, e depois você traz o direcionamento de Deus para nós. Estou resumindo a história aqui para você, eu não posso começar a palavra sem dar essa introdução. Chega então o Êxodo 32, o que está acontecendo aqui, pastor? Está acontecendo que tem 40 dias, fala comigo, 40 dias e 40 noites que Moisés está lá em cima do monte. Deus está falando com Moisés, irmão, é tão lindo você ver como Deus começa a desenhar, literalmente, porque cada uma das especificações dessa morada, desse templo do Senhor, Ele fala para Moisés, faça da maneira a qual eu lhe mostrei. Moisés viu o Senhor trazer a realidade dos céus antes mesmo de acontecer para a terra. Isso é sobrenatural. Mas a mensagem não é sobre isso. Continua, pastor, continua. Chega então nesse determinado momento de Êxodo 32, depois de 40 dias e 40 noites,
O Senhor falando com Moisés, trazendo revelação do templo, dos utensílios, de como tinha que ser a cortina, de como tinha que ser a arca, de como tinha que ser tudo. A palavra fala para mim e para você que depois disso, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão. Ele disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Sabe o que acontece, irmão? Resumindo aqui, Êxodo 32. Arão fala assim: tire então seus brincos, todos os seus utensílios de ouro e tragam para mim. A palavra fala que Arão, aquele que, assim como Moisés, estava vendo, assim como também o povo, o Senhor fazer sinais e maravilhas no meio do seu povo. Irmão, lê a Bíblia para você entender o que eu estou falando para você. O Senhor faz milagres após de milagres, o Senhor faz maravilhas atrás de maravilhas, o Senhor guarda o seu povo da morte, o Senhor guarda o seu povo da praga, o Senhor protege o seu povo de todas as coisas que Ele libera sobre o Egito. E depois de 400 anos, a palavra fala que Ele cumpre com a sua palavra e liberta o seu povo agora para viver a promessa. Isso é lindo. Mas sabe o que é mais lindo disso tudo? É que Moisés estava entendendo isso, mas o povo ainda não. E sabe uma realidade do que mais importa? E hoje eu falo com você sobre o que mais importa. O que mais importa não é o que você está vendo hoje, porque o hoje não define quem você é no Senhor. O que mais importa não é como você está enxergando as realidades que você está experimentando hoje. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa manhã, em nome de Jesus? Porque quando nós começamos a olhar para essas realidades, a realidade é que tem 40 dias que eles não veem Moisés. Será que ele morreu? Será que ele foi arrebatado? Será que ele se perdeu? Será que alguém matou lá em cima do monte? Mas eles esqueceram do Deus a qual eles serviam. Sabe por quê, irmão? Porque o tempo de espera faz isso. Nos faz questionar se Deus realmente está fazendo, se Deus realmente continua sendo o mesmo Deus que nos tirou do Egito. Eles chegam para Arão e falam assim: faça para nós deuses. Sabe qual que deveria ter sido a resposta de Arão? Para quê? Vocês já têm um único Deus verdadeiro que libertou vocês com mão poderosa. Eu não sei se vocês lembram, mas nós vimos o Senhor fazer sinais e maravilhas. Esse mesmo Deus que há alguns dias supriu a necessidade de água, alguns dias está mantendo você, irmão, e eles continuavam vivendo aqui o maná, porque o maná cessou quando? Quando eles entraram na terra. Até então, nesse dia, com certeza pela parte da manhã, o maná já estava lá. A porção diária daquele dia eles já tinham experimentado, eles já estavam vivendo, e mesmo assim eles se esqueceram que aquilo que o Senhor estava colocando é o que o Senhor estava fazendo, não que outras pessoas poderiam fazer, porque ninguém é capaz de fazer aquilo que só o nosso Deus pode fazer. Pois então, chega nesse determinado momento, ele chega para Arão e fala assim: Arão, faça para nós deuses. A resposta de Arão foi essa: não, irmão, que isso? Está ficando maluco? Foi essa a resposta, sim ou não? Não, não foi, irmão. Ele falou: tragam os brincos. A palavra fala que com as suas próprias ferramentas, Arão fez para eles um ídolo. Pastor, não estou entendendo. Deixa eu deixar mais claro. Quando nós esquecemos quem nos prometeu e da presença que está conosco, vou falar de novo. Quando nós esquecemos quem nos prometeu e da presença que está conosco, nós acabamos com as nossas próprias mãos, fazendo ídolos que nos levem à adoração, à confiança e à devoção. Glória a Deus, eu não esperava nenhum amém nesse horário mesmo. Tá tudo certo. Como assim, pastor? Quando nós esquecemos de quem nos tirou, quando nós esquecemos de quem nos prometeu, infelizmente, nós pegamos aquilo que o Senhor nos deu, porque esse ouro que eles carregavam era o despojo dos egípcios. Aquilo que o Senhor deu para eles, eles usaram com as suas próprias mãos para fazer ídolos. O que eu e você temos feito com as nossas próprias mãos, com aquilo que o Senhor tem nos dado? Tem muita gente fazendo do ministério ídolo. Tem muita gente fazendo do trabalho, do dinheiro, do recurso, da influência um ídolo para ser adorado com as suas próprias mãos. Isso é forte, irmão. Mas vamos continuar o texto. A palavra fala que depois de 40 dias, então, sabe o que acontece? O Senhor chega para Moisés depois de tudo isso, depois de ter recebido tanto, e depois que eles já estavam ali adorando, Deus fala assim: desce agora lá, Moisés.
Moisés desce, a palavra vem falar para mim e para você, presta atenção nisso em nome de Jesus. Verso 15, 32, 15, você está com a sua Bíblia aberta, deixa ela aberta em nome de Jesus, amém, gente? Eu preciso de pelo menos mais 2 comigo aqui. Eu sei que é muita informação que eu estou trazendo aqui nessa manhã, mas a gente vai chegar lá. 32, 15, a palavra fala, então Moisés, fala comigo, então Moisés, desceu do monte. Presta atenção, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança, estavam escritas de ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas pelo próprio Deus, e o que nelas estava gravado foi escrito por Deus. Quando Josué, fala comigo, Josué, esse nome é importante, fala comigo, Josué, esse mesmo que foi lutar em Jericó. Quando Josué ouviu o barulho de grito, disse a Moisés, há barulho de guerra no acampamento. Só que Deus já tinha passado a fita para Moisés, o que estava acontecendo? Não tem nada de guerra não, é que o povo está se perdendo, desce lá. Resposta de Moisés para Josué, não é canto de vitória nem de derrota, mas ouço o som de canções. Quando chega, deixa eu trazer um resumo para a gente poder passar para o 33 logo, porque eu estou com expectativa para o capítulo 33, irmão, presta atenção nisso. Chega no 32, depois disso que ele desce do monte com as tábuas da lei, ele vê o povo adorando, sabe o que Moisés faz? Com as tábuas sagradas que tinham sido escritas pelo dedo do próprio Deus, quebra elas. Tem gente que tinha quebrado no povo, aleluia. Ele pega a tábua, ele taca no chão, ele fica furioso. Sabe por quê? Porque em outras palavras, o que Moisés estava lembrando eles, ei, está vendo isso aqui, que são as ordenanças, a aliança que o Senhor tem feito com vocês, vocês estão quebrando. O problema é que nós queremos viver a promessa sem ter aliança com Deus, irmão. Nós queremos acessar realidades que só o Senhor pode nos dar, sem ter compromisso com Ele. É como se Moisés estivesse desenhando. O que vocês estão fazendo? Porque isso aqui de nada serve se vocês não tiverem com Ele uma aliança. Ah, irmão, você não está entendendo não. Não adianta uma lei que não muda a sua vida. Não adianta uma palavra que não é viva, que tem acesso ao seu coração para mudar realidades, para te fazer ser transformado, para chegar diante da presença e falar assim, Deus, eu preciso ser mudado, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua presença. Irmão, não tem como você viver realidades do céu sem ter uma aliança com um Deus. Não tem como. Moisés ele chega e fala assim, ei, vocês com as suas próprias mãos estão quebrando a sua aliança que o Deus dos seus antepassados, Elohim Abraão, Elohim Isaac, Elohim Jacó, o Deus Todo-Poderoso fez com vocês. Yahuá, Yahvé, o Deus de Israel. Em outras palavras, o que Moisés estava dizendo é, ei, vocês não estão entendendo. Vocês só estão aqui vivendo milagres e provisões diárias porque o Senhor tem te sustentado até aqui. O que mais importa é quem está com você, Israel. Não é o que você está passando. O que mais importa é quem liberou a palavra. O que mais importa é quem prometeu quem vai fazer. Hoje eu falo com você sobre o que mais importa. Irmão, o que mais importa é quem liberou a palavra. É como se Moisés estivesse quebrando a tábua, como diz assim, na cabeça deles. E dizendo assim, irmão, se você não estiver disposto a ter relacionamento com Ele, você não vai ter acesso àquilo que Ele tem para você. Chega nesse momento então, Moisés fica furioso, irmão. Depois você vai ler o texto, mas sabe o que Moisés fala? Ele fala assim, quem está com o Senhor, junte-se a mim. É como se ele estivesse falando assim, ó, cansei. Quem quer viver o que Deus tem? A tribo de Levi então fala assim, a gente está aqui. Moisés dá uma ordem, ele fala assim, ó, peguem a sua espada, matem seus irmãos, seus amigos e seus parentes. Resumindo, nesse dia de pecado, 3.000 israelitas morrem no acampamento de Israel, por causa do pecado de idolatria. Pastor, onde você quer chegar? Calma, que eu vou chegar onde eu quero chegar. A palavra fala para mim e para você agora no capítulo 33. Agora passa para o próximo capítulo. Quem está recebendo essa palavra aqui nessa manhã? É forte.
A palavra fala ainda no finalzinho, só para você lembrar disso, no finalzinho do 32, Moisés com as suas próprias mãos quebra o bezerro de ouro até que ele vire pó. Tem gente que com as suas próprias mãos constrói ídolos e bezerros de ouro, mas Deus levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo para quebrar altares de adoração. Com as suas próprias mãos o Senhor vai te levantar para derrubar ídolos nessa cidade. Com as suas próprias mãos o Senhor vai colocar capacidade na tua mão, irmão, para que você possa destronar o império das trevas. Como diz a palavra aqui, Moisés faz virar pó. Fala assim, aqui não. Aqui não. Hoje eu falo com você sobre o que mais importa. A primeira realidade, o que mais importa é quem prometeu. E aí então você começa a ver o que acontece aqui, irmão, e é muita coisa no caminho, e Deus fala para Moisés, sobe de novo. Só que antes disso, eu preciso que você entenda, continua lendo comigo, 33, verso 1. Depois ordenou o Senhor a Moisés, saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo, eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Aí, só nome bonito, amém, irmão? Verso 3. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês. Sabe o que Deus faz? Ele chega para o povo e fala assim, eu não sou homem e nem filho do homem para mentir. Eu fiz uma promessa a vocês. Vocês querem a terra? Vocês querem a promessa? Então tá bom. Eu estou mandando um anjo na sua frente, está tirando, está livrando. Aleluia. Isso é lindo, irmão, sim ou não? Aleluia, porque o nosso Deus é poderoso. Você vê que apenas a palavra do Senhor fala, vou mandar um anjo à tua frente, para que tudo aquilo que está na sua frente, não te impeça de viver aquilo que eu tenho para você. Isso já seria sobrenatural, sim ou não, irmão? Mas sabe o que Deus fala? Vocês vão viver a promessa, mas eu não vou com vocês. Em outras palavras, sabe o que Deus está falando? Israel, já deu para entender que você quer aquilo que eu tenho e não aquilo que eu sou. Já deu para entender que você está mais interessado naquilo que eu posso fazer por você do que ter um relacionamento comigo. Tem muita gente, irmão, infelizmente, dentro e fora da igreja, tem muitos ministros dentro e fora da igreja, querendo aquilo que Deus pode fazer e não aquilo que Deus é. E vive. Deus fala, pode ir, vai viver, mas eu não vou com você. Você tem noção disso? Tem gente que faria, então tá bom, Deus, beijo, valeu, tá? Vamos lá então, manda um anjo que eu estou indo. Levanta acampamento, vamos embora. Mas o que Deus sempre quis, desde Gênesis capítulo 1, quando no verso 26 ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a semelhança de Deus o criou, homem e mulher, e soprou fôlego de vida. O que o Senhor espera de mim e de você é relacionamento e intimidade. Quando ele percebe que o povo não quer relacionamento, ele fala assim, então tá bom, vai viver a promessa e tá tudo certo, mas eu não vou com vocês. Vocês vão viver tudo aquilo que eu prometi aos seus antepassados, porque eu sou fiel à minha palavra. Embora vocês sejam infiéis, eu continuo sendo fiel à minha palavra. Vão viver aquilo que eu tenho para vocês, mas eu não vou. Continua lendo, irmão, que isso aqui agora vai começar a ficar interessante. Pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém ousou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara a Moisés que dissesse aos israelitas, vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem seus enfeites, e eu decidirei o que farei com vocês. Verso 6, por isso monte Horebe, dali em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Verso 7, Moisés, fala comigo, Moisés. Costumava, fala irmão, costumava montar uma tenda.
A palavra fala que Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar ao Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada das suas tendas, observando, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. O verso 10. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. No verso 11 a palavra fala para mim e para você: o Senhor, fala comigo, o Senhor. Irmão, escuta isso. Falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Ontem mais uma vez o Senhor me levou a esse texto, e quando eu li isso mais uma vez, irmão, eu caí de joelhos no chão ontem. Porque sabe o que Moisés fala para o Senhor? Deus, se o Senhor não for comigo, não me deixa sair daqui. Se o Senhor não for comigo, meu amigo, não me deixa sair daqui. Se o Senhor não for comigo, meu amado, em quem eu confio, em quem eu encontro face a face, em quem eu tenho relacionamento, não me permita sair daqui, porque eu prefiro morrer no deserto do que acessar a tua promessa sem a tua presença. O problema é que por falta de relacionamento com Ele, hoje, muitos de nós preferimos, não sei nem como é que fala isso, nós queremos mais a promessa do que a própria presença. O que Moisés fala para Deus é: Deus, eu não quero saber se tem um lugar melhor, se tem uma provisão sobrenatural, uma terra onde manda leite e mel. O que realmente importa para mim é a tua presença. Eu prefiro morrer no deserto com esse povo do que entrar na promessa sem a tua presença, meu amigo. Moisés falava com Deus face a face, como quem falava com um amigo. Será que hoje o Senhor pode nos chamar de amigo? Meu amigo. Moisés entendeu algo que eu e você precisamos entender, irmão. O que realmente importa nas nossas vidas é a presença. O que realmente importa. É lindo viver promessa, irmão, e é maravilhoso viver promessa. Mas promessas sem a presença são vazias. Promessas sem a presença são vazias. Sabe por que o céu é bom, irmão? Porque Ele está lá. Como disse a Sam, quando alguém tem relacionamento com Ele e começa a viver isso, a gente acabou de ler no capítulo 32, quando alguém vive em relacionamento com o Senhor, a primeira coisa que Ele faz é denunciar quem não vive. Porque quando isso acontece lá, a gente viu que acabou de acontecer. Moisés desceu e quando viu isso, não! Vocês estão com a cabeça no lugar errado. Vocês estão apenas focando naquilo que o Senhor pode fazer. Olha o que o Senhor já fez. Mas mais do que isso, vocês nunca tiveram essa presença tão forte, tão presente na vida de vocês. E Ele agora quer habitar no meio do seu povo. É isso que Ele falou comigo durante 40 dias. O processo da espera não pode fazer você tirar os seus olhos daquilo que realmente importa. O que realmente importa, o que importa, irmão, é essa presença. O cenário nunca vai determinar, irmão, porque no jardim do Éden, Adão e Eva pecaram. No deserto, Jesus foi aprovado por Deus. Nunca tem a ver com geografia. Ah, porque eu estou em Nova York, é porque eu estou no Brasil, é porque eu estou na Tailândia. Não importa. Porque viver a promessa sem a presença é viver algo vazio. Hoje eu falo com você o que realmente importa. Fala comigo o que realmente importa. E a palavra fala então que Moisés entrava na tenda, a nuvem descia, e o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Fala comigo, Moisés voltava ao acampamento.
Mas sabe o que é mais incrível, irmão? É porque tinha alguém que já tinha entendido isso. O que, pastor? O valor da presença. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Tem gente que prefere estar na presença do que estar em outro lugar. São pessoas que entenderam que um dia nos átrios do Senhor, e quando eu falo nos átrios, no lugar do Senhor, não é apenas um espaço físico, irmão. Não são essas quatro paredes aqui onde nós limitamos, e talvez para você isso aqui seja a igreja. Não, aqui é a reunião dos santos, onde a gente veio aqui para adorar ao Senhor. Mas a palavra que eu quero trazer para o meu e para o seu coração nessa manhã, em nome de Jesus, entenda isso. O que mais importa, e quando nós entendemos essa realidade, é a presença que nós podemos usufruir, é esse lugar de intimidade, onde o Senhor nos chama de amigo. É como se Josué falasse assim: ei, eu não quero sair dessa presença, eu não quero viver em outro lugar, eu nem preciso acessar a promessa, se eu permanecer aqui, Senhor, no teu lugar. Oh, aleluia. Salmo 84 fala para mim e para você que o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou o seu ninho, um lugar perto dos teus altares, ó Senhor dos exércitos. A minha alma anela e desfalece pelos átrios do Senhor. Irmão, presta atenção nisso. O salmista, quando escreve isso, é muito lindo, porque de fato a gente não pode afirmar que era Davi escrevendo, mas um dos salmistas que não tinham acesso ao tabernáculo, que é isso aqui que a gente está vendo agora. Eu sei que é muita informação que eu estou jogando, mas presta atenção nisso que eu acho que você vai conseguir. Ele fala: eu prefiro passar os meus dias na porta do átrio, anelando essa presença, do que viver em outros lugares. Eu prefiro passar a minha vida buscando essa presença do que buscar outra realidade. O que realmente importa para mim e para você, irmão, não é aquilo que Deus pode fazer, porque Deus pode fazer. Fala comigo: Deus pode. Deus pode. Ah, irmão, fala com fé: Deus pode, fazer. Deus pode fazer. Ele faz. Ele já fez. Mas se nós não conseguimos compreender que o que realmente importa é a presença, nós não seremos capazes de falar para o Senhor: Deus, eu prefiro morrer no deserto do que acessar a terra prometida sem a tua presença. Eu não sei quais são as realidades que você tem vivido nesses últimos dias, irmão. Eu não faço nem ideia do que você está vivendo. Mas de uma coisa eu sei: melhor do que viver promessas que Ele mesmo liberou sem a presença dEle, é viver na presença, ainda que você tenha que ficar no deserto, para que você possa conhecer um pouquinho mais do Senhor. Quando a nossa satisfação está na sua presença, tudo perde o valor. Quando a nossa satisfação está em quem Ele é, nós pouco nos importamos do que Ele pode fazer, porque Ele pode fazer todas as coisas. Resumindo a história, só para você poder entender, depois que isso acontece, Moisés sobe de novo, tem a renovação da aliança com o povo e tudo isso. Mas eu preciso te lembrar, depois de Êxodo vem Levítico, Números, Deuteronômio. Você lembra de tudo isso? Sabe quem que vive a promessa? Josué. Vou falar de novo para você. Sabe quem vive a promessa? Josué. Porque ele entendeu que era melhor estar no deserto com a presença do que na promessa sem ele. Pois bem, quando Moisés morre, Josué é levantado como aquele que vai guiar o povo. E sabe o que Deus fala para Josué? Assim como eu fui com Abraão, assim como eu fui com Isaac, assim como eu fui com Jacó, assim como eu fui com Moisés, agora eu sou com você, Josué. Josué, ele vive a promessa, mas ele vive com ele a presença. Depois disso, irmão, é milagre atrás de milagre. Josué começa a conquistar a terra com ousadia. Josué começa a viver milagres. Josué começa a levantar o povo. Josué começa a trazer tudo aquilo que o Senhor tinha para o povo. Quando ele entende que tão importante quanto a promessa, o que realmente importa é a presença. Por isso, nessa manhã, talvez você chegou aqui com vários questionamentos, com várias... Irmão, eu não sei, mas eu queria que você se colocasse de pé nessa manhã, porque eu sinto muito forte do Espírito
que o Senhor está alinhando o nosso coração, para que nós possamos entender que o que mais importa não é aquilo que o Senhor pode fazer, porque Ele sim pode fazer todas as coisas. Por isso, com seus olhos fechados, irmão, talvez você precisa nessa manhã dizer assim: Espírito Santo, obrigado, 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 porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Obrigado porque assim como o Senhor fez com o seu povo, todas as manhãs o Senhor tem liberado a sua porção sobre mim. O Senhor tem liberado o seu maná sobre mim, a minha porção diária, aonde não tem me faltado nada, porque o Senhor tem me sustentado. Pai, eu não estou entendendo o porquê desse deserto, mas uma coisa eu sei, e eu digo: melhor estar no deserto com a Tua presença do que viver a Tua promessa sem o Senhor. Por isso, Pai, nós dizemos nessa manhã: se o Senhor não for conosco, não nos permita sair daqui. Pai, não nos permita viver realidades onde o Senhor não vai estar, porque tudo que nós ansiamos e desejamos é a Tua presença. Você acabou de acompanhar uma das nossas mensagens. Eu quero aqui deixar mais 2 opções de mensagem para você, que eu tenho certeza que vão tocar na sua casa, na sua família e na sua vida. Vai aparecer aqui do lado, você pode clicar, eu tenho certeza que você vai ser abençoado com isso. Quero também convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para você não perder nada daquilo que temos vivido. E se você de alguma maneira quer fazer parte daquilo que temos vivido como igreja local, eu quero convidar você a lançar a sua semente. Vai aparecer aqui também um QR Code que você pode lançar a sua semente. Faça a sua parte, venha viver tudo aquilo que Deus tem feito nessa igreja e através dessa igreja nessa cidade. Que Deus abençoe a sua vida. Lagoinha, Nova York. Welcome to the Nun.